caminhada evolutiva do homem, do ser humano, permeia as questões filosóficas em torno do que nós somos, de onde viemos, para onde iremos, e tantas outras, se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. Tudo começou a fluir do pensamento, porque chove, porque o céu é azul. Então, tudo isso faz com que haja uma evolução. A partir de quê? De um pensamento. Então, de uma mente pensante, que vai favorecer a tantas outras. Então, nós vamos ver também no Velho Testamento, no Novo Testamento, tantas mensagens que falam a respeito do pensamento. E esse aqui é de Provérbios 23, 7, e que nós vamos ver: como você pensa, assim você é. Nós acreditamos nisso? Qual a influência do pensamento na nossa vida? Então, nós trouxemos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, trouxemos várias, e vamos iniciar por essa. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que o encaminhe para uma senda, de preferência a outra? E os espíritos nos falam: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, nós vamos ver aqui que é necessário que haja a consciência de si para que o espírito possa realmente começar a tomar suas decisões. E na questão 621, todos nós já sabemos com certeza onde está escrito a lei de Deus. Então, está lá na consciência, não é isso? E é a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Então, é a partir daí, né, que o espírito ele começa realmente a ter um certo domínio sobre as suas vontades. Então, essa consciência de si que vai constituir esse atributo, essa característica. Então, mas é sinônimo de inteligência o espírito? A inteligência é um atributo essencial ao espírito, do espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Muitas vezes nós confundimos realmente a questão da consciência de si com a questão da inteligência, que também é um outro atributo do espírito. E nós vamos ver em Leon Denis que ele fala: a alma dorme na pedra. Nós passamos por vários estágios. O princípio vital, ele passa por diversos estágios. Então, a alma dorme na pedra, ainda, né? No mineral, move-se no animal, sonha na planta e desperta no homem. E esse despertar é justamente através da consciência. E a individualização, a partir desse momento glorioso da individualização, o espírito está apto à sua escalada evolutiva, fazendo nos recessos da consciência a lei divina e os atributos imprescindíveis para a sua marcha ascensional. Então, nós vamos ver que é necessário, a partir do momento que ele tem essa consciência de si, ele tem essa individualização, e aí começa realmente a sua marcha ascensional, né? E nós vamos ver ainda, achamos importante trazermos essas questões a respeito da consciência ainda, para que a gente vá entender um pouco melhor a respeito do pensamento. Então, atributos, alguns atributos do espírito, então, consciência de si, pensamentos, que é onde a gente vai tentar
refletir em torno vontade, livre-arbítrio, inteligência, capacidade de raciocinar, memória, percepções, senso moral e de justiça, mediunidade, e ele traz em si a perfectibilidade. Então, são alguns atributos que são vários atributos. Uma vez encarnado, por ele também, o espírito, ele fica um tanto quanto limitado diante desses atributos. A liberdade de consciência é a liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. Então, o atributo pensar é próprio do ser humano. Pensar, questionar e questionar a sua própria existência é próprio do ser humano. Nós saímos desse reino animal, dessas passagens diversas que nós falamos, que o Leon Denis falou anteriormente, e tomamos essa consciência. E começamos o quê? A questionar. E daí vem a grande problemática nossa que nos incomoda, por diversos momentos, são as escolhas. Que escolha fazer? A que atender? Exatamente. É isso que muitas vezes vai nos incomodando. Então, nós colocamos a questão 833 do Livro dos Espíritos, que diz: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Sim? No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Então, no pensamento, nós estamos livres. Nós vamos a diversos locais, nós nos encontramos com diversas pessoas. Então, esse meu pensamento é livre. E quantas coisas eu penso? E aí é essa grande questão: o que é que eu ando pensando? O que é que eu ando fazendo com os meus pensamentos? Eu tenho responsabilidade sobre os meus pensamentos? Na questão 834, perante Deus, sim, nós vamos ter essa responsabilidade. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, nós fomos ver essa influência dos pensamentos no nosso dia a dia. Então, a influência dos pensamentos na forma como nos sentimos é muito maior do que o que a gente imagina. Às vezes, é algo inerente nosso e nós não temos a consciência ainda do poder dos nossos sentimentos ou dos nossos pensamentos. Nós não entendemos ainda essa responsabilidade que é necessária diante desses pensamentos. E só quem pode realmente responder por eles sou eu mesma. Não tem uma outra pessoa que possa. Então, essa influência no nosso cotidiano, ela é constante. Ela é constante porque constante é o nosso pensamento. E nós fomos ver aqui esse senhor, que é um francês, era contemporâneo de Kardec, Gustave Deleuze, ele psiquiatra, então ele nos diz: do inconsciente para o consciente não pode deixar de ser sofrido, que o caos, as lutas, os sofrimentos são consequência da ignorância primitiva e do esforço para superá-la. Então, esse senhor, que foi um grande pesquisador, vale a pena depois até a gente conhecer melhor, o Gustavo. Então, ele nos fala de algo que é uma realidade. Você sair das suas questões inconscientes para ir para o consciente é difícil, é uma luta, é sofrido. Porque vai de encontro às minhas vontades, vai de encontro a uma bagagem espiritual que eu trago ao longo dos milênios, das diversas reencarnações que nós tivemos. Então, daí essa luta constante de trazer esse inconsciente para o consciente, para que daí realmente eu possa fazer escolhas mais acertadas. Mas nem sempre eu vou estar preparado para trazer à tona, para fazer com que possa emergir esse inconsciente. Às vezes precisamos até de uma ajuda profissional para isso. Mas é necessário para que daí o quê? Eu possa me conhecer, me entender, saber das minhas limitações, saber das minhas fragilidades,
das minhas deficiências morais para poder eu fazer as devidas correções. E aí, nós colocamos aqui o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Todos nós certamente já ouvimos falar a respeito desse ditado popular. Colocamos vazia porque, na realidade, nunca está vazia. Na realidade, não tem o que fazer, a pessoa ela só pensa e fala bobagem. É isso que está se referindo esse ditado. É você pensar e falar bobagem. Então, você fica ali naquela inércia, entregue a determinados pensamentos que não vão trazer nenhum tipo de benefício para você. Então, junto ao ócio vai se encontrar o quê? A delinquência, a loucura, a ausência de atividades produtivas, conduz os pensamentos para caminhos trágicos. Então, dali começa realmente a surgir, a darmos origem a pensamentos diversos que muitas vezes podem ser danosos para nós, como também para as outras pessoas. Somos presas fáceis das ciladas que levam ao fracasso e a situações de completa desorganização da vida. Passamos a viver em função das nossas neuroses, né? Daquilo que a gente carrega, as nossas dificuldades. Então, nós passamos a viver ali abraçados com as nossas neuroses, com os nossos conflitos, com as nossas deficiências. Então, a mente vazia, ela vai trazer o quê? Ela é um terreno muito fértil mesmo, para que possamos pensar as diversas bobagens, que possamos começar a solidificar, a cristalizar dentro de nós as dificuldades que carregamos. Então, ali nós fomos ver, na história que a Eva trouxe, o Ted, agradecido, ele conseguiu superar diante de tantas dificuldades, ele conseguiu superar e realmente ele não ficou com essa mente vazia. A mente dele, os pensamentos dele, não se viram para coisas fúteis, para situações fúteis. Então, essa mente vazia vai causar doenças. Ela vai fazer realmente trazer a libertinagem, a mesquinharia, quando você se volta para você. Provocações, reações emocionais dolorosas, desespero. Projetam ações danosas no nosso dia a dia, até entrarmos em depressão. Começamos a ficar desanimados. Digamos que diante de a procura de um emprego, querer passar num concurso, querer sair de uma determinada situação, e aí vou entrando naquele desânimo, começando a acreditar, desacreditar de que realmente há possibilidades. Então, que aquilo que eu estou passando também naquele momento, há uma necessidade, há um aprendizado. E, às vezes, aí a gente não aproveita aquele momento para aprendermos. A gente vê no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai falar a respeito do desânimo. Ele vai falar a respeito da coragem, que é importante que nós tenhamos para superarmos os limites. Que o desânimo, na realidade, uma junção de situações em desânimo vai nos levar à depressão. E, então, o medo também. E nós vamos ver essa cartilha falada do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que o Emmanuel ele vem nos trazer, no prefácio desse livro, Pensamento e Vida, ele vem nos falar que um irmão amigo, um coração amigo, ele não disse quem era, mas possivelmente se pensa que pode ter sido até o próprio Chico Xavier, pedindo para que ele pudesse fornecer uma cartilha a algum livro que pudesse atender a todos nós que aqui estamos encarnados. E então, aí o Emmanuel falou, olha, nós temos uma cartilha falada aqui no plano espiritual para aqueles irmãos que estão, digamos, voltando para o berço, que eles vão voltar para reencarnar. Então, eles conversavam como se fosse tipo um curso, e aí o que é que acontece?
ele diz que vamos, então, colocar esta cartilha falada para que os irmãos encarnados possam ter um roteiro. Esse livro, Pensamento e Vida, que eu acredito que tenha aqui na livraria, mas é muito fácil de encontrarmos, é um livro belíssimo, que ele fala a respeito da conduta que devemos ter uns para com outros, perante a vida. É um livro de cunho mais psicológico, apesar de Emmanuel não nos falar a respeito, na sua fala, de termos técnicos. Ele vai falar, o Emmanuel ele tem aquela linguagem que quem lê os livros de Emmanuel vai ver que é uma linguagem mais coloquial. Não é aquela coisa que ele vai ser mais rebuscada, buscando mostrar termos da psicologia, como a Joana faz, a Joana de Ângeles. Então, ele diz aqui, nesse prefácio, exatamente isso que nós estamos aqui colocando. E ele acrescenta, o nosso pensamento, está lá no prefácio Pensamento e Vida, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Vê aqui no início. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Percebem a importância e a atenção que eu devo dar aos meus pensamentos? O que eu realmente ando pensando. Então, é importante que eu possa entender, a espiritualidade vai nos trazendo essas informações, e como nós vimos em diversas passagens, do Velho Testamento até o Novo Testamento, agora, e através da literatura espírita, ele nos falando acerca do pensamento, dessa importância, da responsabilidade nossa perante os pensamentos. Então, é buscarmos o quê? Uma ocupação útil. Lá no capítulo 6, do item 5, ele diz, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, é importante que eu possa amar, é importante que eu possa me instruir, e para que assim, amando e instruídos, né, estamos aperfeiçoando o nosso pensamento. Porque é necessário que eu conheça, é necessário que eu entenda, que eu compreenda os ensinamentos diversos que me chegam. É necessário que eu me conheça, para que possa fazer as devidas mudanças, as devidas transformações que nos são necessárias. E aí, no Livro dos Espíritos, diz assim, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Sabemos que sim. Muito mais do que o que a gente imagina, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só. Então, nesse questionamento aqui que o Allan Kardec faz ao Espírito Verdade, e ele nos alerta, olha, toma cuidado porque ele está ali te cercando o tempo todo. E eles vão te dirigir. Na 460, Allan Kardec ainda diz, de par com os pensamentos que nos são próprios, outro nos haverá que nos sejam sugeridos. Ele diz, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos dos nossos pensamentos vos acodem, não raro, são contrários uns dos outros. Sempre mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, a gente mistura. Tem hora que a gente não sabe, será que foi meu, será que não foi? Me veio mais de uma ideia, mas na frente a gente vai vendo que Allan Kardec ele vai se aprofundando nessa questão. Então, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como fazer essa distinção? A gente consegue? Já percebemos isso? Tem algumas pessoas que, às vezes, até conseguem. Elas param e analisam, mas veja só a resposta. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala.
Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. É o que nos vem primeiro, o pensamento, aquele que é nosso. Não é? Os demais que são sugeridos através da espiritualidade benfeitora ou não, são os posteriores, certo? Então, mas os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Sim. Conhece muitas vezes aquilo que gostaria de ocultar. Nem atos, nem pensamentos podem se esconder deles. A gente se sente, né, desnudado num momento desse. Não é verdade? Porque tem pensamento que às vezes eu quero esconder até de mim mesmo, que dirá dos outros, não é? E sabendo que aqueles outros vão realmente fazer o que quiser, entre aspas, né? Vai depender muito de mim, com aquele pensamento que eu tenho. Então, é importante que realmente a gente veja que aqui a coisa realmente vai pegar. Né? Então, porque Kardec, muitas vezes, ele vai estar o quê? Ele está falando, né, daquele pensamento que mesmo você, sozinho, não consegue olhar-se no espelho e confessar. Não sei se vocês já passaram por isso. Então, tem coisa que, quando eu chego assim ao espelho, não é só aquele simbólico, aquele espelho simbólico. Então, eu não tenho coragem de confessar para mim mesma, de admitir. A gente vê isso muito nas sessões de psicoterapia. As pessoas não conseguem se ver, muitas vezes. Elas não conseguem, muitas vezes, até enxergar, que dirá admitir. Então, é aí que realmente a gente tem que ter esse maior cuidado. E nós vamos ver que nossos pensamentos, a ação dos espíritos no plano físico, a gente percebe o quê? O sentimento inspira, as palavras, elas orientam, e o pensamento, ele vai plasmar aquele fluido, vai dar uma forma àquele fluido. Não é? Então, daí os espíritos fica muito mais fácil. Não sai lá escrito nada, não. Sai aquela forma maravilhosa daquilo que a gente pensou. Então, daí a importância. E então, como você pensa, assim você é. Provérbios, né? Pensamentos geram imaginações. Essas imaginações é como criar um filme, um roteiro, onde sua rotina será submetida a esses pensamentos. Está ajudando vocês a saber disso? Tá? A gente vai conseguir dormir? O que é que a gente vai fazer, já que o pensamento não para? Como é que vai ficar essa história? Aí, Kardec, na 456, diz, os espíritos veem tudo o que nós fazemos. Olha só. Sim ou não? É? Mas eles têm um detalhe. Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Hoje eu quero ir ao centro, eu vou lá para o Viana. Pode ser que não tenha interesse nenhum. Eu vou uma vez perdida no Viana, vou tomar um passo quando eu estou mal mesmo. Aí eu vou tomar um passo, eu vou lá fazer uma consulta. E, de repente, isso aí ele não quer. Ou eles não querem, porque, às vezes, não é só um, são vários. Então, quer que você permaneça numa outra atividade que ele é mais atraente. Então, é interessante a gente ver isso. Aquilo que interessa a ele está ali. Quando não, aí ele se afasta. Então, é por isso que, muitas vezes, a gente vem à casa espírita. Então, eu venho, escuto a palestra, muito bacana, muito beleza, eu vou, tomo um passe e saio leve. Acontece isso com vocês? Eu saio leve. Foi tão bom aquele passe que me aplicaram, olha, foi uma bênção. Mas quando eu chego lá na rua, que eu vou saindo daquela energia, vai voltando tudo. Vai voltando tudo. E vai voltando tudo o quê? Os pensamentos. Mas você diz, não, mas eu fui ao centro. Eu estou lendo um livro bacana. Eu estou indo lá para a campanha. Mas o que é que acontece? Então, nós falamos lá atrás, o nosso pesquisador francês, o Gustave Gelei, que ele diz o quê? É francês, mas tem que fazer um biquinho, né? Mas vocês não se preocupem com esse biquinho. Então, o que é que acontece?
ele nos fala dessa dor, que é desse sofrimento sair do inconsciente para o consciente. E nós carregamos no nosso inconsciente essas dificuldades. No nosso consciente está lá, que eu estou lendo o livro, eu estou indo ao centro, está bacana. Aí você diz, mas parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, a coisa não se resolve. Mas por quê? Justamente por conta desses conteúdos que estão no nosso inconsciente. E que mesmo automaticamente eles vêm e eu nem percebo que pensei. Muitas vezes nós estamos com o cliente, um paciente, e às vezes ele diz, não pensei em nada. Como assim não pensou? Não, começou a me aparecer um tal sintoma, e aí, mas eu não pensei em nada, não. Pensou sim. Tem vezes que a gente nem percebe. E o que está contribuindo essas assombrações que a gente se refere é justamente o que está lá no nosso inconsciente, naquele automático. Esse automático que são os nossos vícios, são os nossos hábitos. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu estou agindo até dormindo. Eu vou de encontro àquilo que me interessa, que está lá no meu inconsciente, que eu fico numa luta. Mas vale a pena eu vir para o centro? Vale a pena eu pegar um livro? Vale a pena eu me engajar na campanha do quilo ou nos diversos projetos que a casa oferece? Vale sim. É a luta, é essa. A luta é essa que você, por vezes, não está nem percebendo. Aí muita gente, às vezes, diz assim, está frequentando o centro, já tem tanto tempo, tal, mas não muda, não consegue. As pessoas que convivem, às vezes, nos dão essa dica, que você não está conseguindo, mas você está tentando. É uma boa notícia essa, né? Para que a gente não fique assim tão triste e desestimulado. Então, uma visão rápida aqui psicológica sobre os pensamentos. Então, nós vamos ver aqui que esse Aaron Beck, ele nos fala da psicologia cognitiva comportamental, ele nos fala a respeito das crenças centrais, dos pensamentos automáticos. Então, ele diz, nossa mente pode ter crenças limitadoras que nos fazem olhar só o lado negativo das coisas. Prestemos atenção. Muitas vezes elas foram enraizadas onde? Na infância, não foi na existência anterior. Vou procurar fazer uma terapia reencarnacionista ou sei lá o quê, para saber da minha vida, da minha existência anterior, da minha encarnação anterior. E o problema está aqui. Isto não é feito intencionalmente pelos nossos pais ou os responsáveis. Nossos pais fizeram o melhor que puderam. Temos hábito de focarmos apenas no erro. A gente vai lá, mas você fez isso comigo, mas você me bateu, mas você me desestimulou. Então, focar. Mas teve alguma coisa de positiva que eu não estou valorizando? Importante compreender essas características para evoluirmos na nossa missão terrena. Então, é importante a gente ver. Aí tem um modelo cognitivo que o Aaron Beck ele nos fala, que é a respeito da crença central. Ele diz, todos nós temos uma crença central. Né? E essa crença, dando exemplo, diz o seguinte, eu sou incompetente. Eu sou incompetente. Aí nós vamos para uma crença intermediária. Essa crença intermediária vai nos dizer o quê? Se eu não entendo algo, então eu sou burro. Quantas vezes nós, que não temos condições nenhuma, psicológica, emocional, de ensinar aos nossos filhos, ou então pelo aprendizado que eu tive, eu repito aquele erro e eu vou ensinar aos meus filhos e eu chamo de burro. E eu digo que ele não vai dar em nada, é um imprestável. Acho que vocês já viram, não fizeram, mas certamente já viram o exemplo dessa natureza. Então, isso vai desenvolver crenças no indivíduo que vai realmente, se ele não se tratar, isso pode prejudicá-lo muito. E aí, a situação pode ser no estudo, numa sala de aula, no trabalho, e aí você começa a ter aqueles pensamentos automáticos. Isso é difícil demais, eu jamais vou aprender. E você começa a se colocar de uma forma que não vai te ajudar em nada. Por quê? Porque são crenças que você carrega. E esses pensamentos automáticos, eles são como ondas. Eles não param. Aí, muitas vezes aí a gente diz assim,
vamos tentar sobrepor esses pensamentos e as pessoas não conseguem. A gente, aqui, numa outra oportunidade, fez até um teste rápido com vocês do elefante amarelo de bolinha azul. Não sei se tinha alguém aqui que participou. Então, o que é que acontece? Eles são ali muito constantes. E aí a gente tem que se dar conta realmente do que eu estou pensando. E aí, por quê? Esses pensamentos nos trazem reações. Essas reações, elas são de ordem física, de ordem emocional e de ordem comportamental. Emocional, de repente, a pessoa aqui, no exemplo que nós estamos dando, ela vai sentir o quê? Tristeza. Fisiológico, desconforto. E comportamental, não quer ir mais à escola, não quer ir mais ao trabalho. Ela se afasta do centro, não vou mais. Entendem? Então, é importante a gente ir se dando conta que os nossos pensamentos, eles são muito importantes. Dados que a doutrina espírita, a literatura espírita, André Luiz nos trouxe aí na década de 40, na década de 50, e aí a gente vê um cidadão aqui trazendo na década de 90, já que é a ciência, não é mais a doutrina espírita, mas falando a respeito do que André Luiz nos falou. Percebem? Então, essa é a importância do que eu penso. Se eu vou ao médico e, de repente, naquele meu exame dá que eu estou com um probleminha X, o que é que vai acontecer? Muitas vezes eu vou já chegar aqui naquela ansiedade, eu já estou perto de morrer, não tem cura, nem isso, nem aquilo. Então, as coisas vão andando por aí. Então, verdades absolutas ou crenças limitadoras? As histórias equivocadas nos disseram na infância podem nos limitar. Essas crenças formulam verdades absolutas. Elas parecem verdades absolutas, que interferem em nossa jornada. Tudo que foge ao que aprendemos nos causa estranheza. A dificuldade em enfrentar mudanças é gigantesca. Não é fácil você sair daí, de você identificar essa crença. Estamos apenas interessados e não verdadeiramente empenhados. Então, há um interesse. Eu tenho um interesse de sair daquilo, mas não me empenho para realmente sair daquela situação. Então, reflexão. Estamos interessados ou estamos empenhados? Nessa questão desse modelo cognitivo, nós vamos ter esses pensamentos que nos são o quê? Distorcidos, são disfunções. Então, de humor, de comportamento. Então, muitas vezes, eu tenho um pensamento distorcido, meu filho não passou na prova. Então, aí é uma coisa bem que você traz para o pessoal. Não passou na prova porque a culpa é minha, eu não ajudei o bastante. Então, aquilo se torna uma verdade absoluta. Aquele teu pensamento, ele parece extremamente real, mas ele não é real. É uma distorção cognitiva que nós precisamos trabalhar e superar. E aí, a gente traz André Luiz e as crenças centrais. Lá no livro Ação e Reação, no capítulo 8, repara só a semelhança. André Luiz nos diz: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Percebem a semelhança do que o Aaron Beck nos falou a respeito das crenças centrais e do que o André Luiz nos fala também a respeito dessa crença, ou dessas crenças, esses desejos centrais, que aí eu vou analisar em mim, não é no outro. Que desejo central é esse? Que crença central é essa? Se eu não tenho essa condição de fazê-lo sozinho, é quando aí eu vou procurar um profissional. Na questão 525, os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente. Né? Eles que nos aconselham. Aí, na 525, que é muito interessante também, ele diz: exerce essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas. Aí, vai além do pensamento,
É o que Allan Kardec quer saber. Aí ele diz sim, mas nunca atua fora das leis da natureza. Por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar, e a alguém a ideia de passar por tal lugar chamarão sua atenção para certo ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. No final, quem vai decidir somos nós. Nós temos essa livre escolha, tá? Então, mas repara como eles influenciam. Percebem? Todo esse jogo. Então, semelhante atrai semelhante, reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade de palavras, para as simpatias ou repulsões fundamentais. Vejam só, não são necessárias palavras. E aí, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, todos nós, segundo os princípios da afinidade. Então, eles se aproximam através de quê? Através da afinidade, né? Há aquela sintonia como um imã. E nós chamamos, convidamos aquelas entidades para perto, e não apenas desencarnados. Aquelas pessoas também que nós convivemos, que nós nos unimos, existe uma certa afinidade. Então, você está junto com aquela pessoa por alguma coisa que vocês são afins. Vocês não vão se unir pela falta de afinidade que vocês têm. Então, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, havendo assim afinidade, se estabelece o circuito mental. Ocorre uma retroalimentação de mente para mente. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Então, vai haver a sintonia, havendo a afinidade. Então, o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E, por isso, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal, nos fala André Luiz no livro Libertação. E André Luiz ainda ele diz, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, não precisa ir longe, não precisa perguntar ao médium, não. Se analise e veja que você vai saber com quem você está andando, tanto materialmente como espiritualmente. Então, seus pensamentos é que realmente vai definir isso. E aí, no ESE, no capítulo 28, a gente vai encontrar a forma nada vale. O pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras. Então, meus irmãos, era essa a mensagem, muito rápida. Esse assunto é muito amplo, né, que vale a pena a gente estudar, a gente refletir. Aqui é só para deixar realmente esse desejo que nós possamos buscar o livro dos Espíritos para entendermos mais, buscarmos o livro Pensamento e Vida, o livro Libertação, Ação e Reação e tantos outros para que nós possamos mudar a nossa linha de pensamento. Não começa do lado de fora, começa dentro de nós essa libertação. A libertação de nós mesmos, uma cura de nós mesmos, a cura do eu, que eu tenho que buscar, muitas vezes não está fora, está aqui dentro de nós, permeando através dos meus pensamentos. Então, que todos tenhamos muita paz, que possamos realmente voltarmos aos nossos lares com muita paz e tranquilidade. Obrigada.